Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento de estudo que nós temos. É um prazer muito grande ter este momento com os irmãos. Muito grande mesmo. Nós dividiremos em algumas partes, tá? Nós vamos orar agora, vamos ler a palavra, ler um texto, depois nós vamos orar, louvando a Deus, adorando a Deus, depois um momento de reflexão, depois uma sequência sobre o estudo daqui de Provérbios, tá joia? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 19, Salmo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra e vai ao percurso, e nada foge do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse é o nosso desejo hoje, que as palavras, que os sentimentos, que tudo que sai do nosso coração, tudo que nós meditamos, sejam agradáveis ao Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos orar e clamar isso para Deus, porque esse é o maior desejo, adorá-lo em espírito e em verdade, né? Adorar como Ele é. Feche seus olhos, então, vamos orar. Ó Pai Santo, te bendizemos, te adoramos. Tu és o Deus maravilhoso, Tu és um Deus Criador, Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, e te bendizemos, Senhor, e te adoramos na beleza da Tua santidade. Te adoramos, Senhor Deus, porque em Ti temos todo o amparo, todo o sustento. Te adoramos porque em Ti, Senhor Deus, somos mais que vencedores e temos, ó Pai, a bênção de servir, de caminhar com o Senhor a todo instante. Bendizemos, te adoramos, te glorificamos. Obrigado, Deus, pelo Deus que o Senhor é, um Deus presente em nossas vidas. E clamamos, Senhor, que o Senhor se faça ainda mais presente e que tudo que pensamos, tudo que meditamos seja para o Teu louvor e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E esse Deus maravilhoso também que perdoa os nossos pecados. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, lá no livro de Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler o verso
9 e 10. Tiago, capítulo 3, versos 9 e 10. Vamos lá? Tiago 3, 9 e 10. Falando sobre a língua, né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Este é o problema da língua. Como diz aqui no verso anterior, ela é carregada de veneno mortífero. A língua ela é complicada. A gente precisa, como o próprio livro de Tiago, aprender a dominar a língua. E precisamos não somente bendizer ao Senhor com ela, mas retirar também essas maldições que fazemos contra o homem. Então, porque isso é pecado, isso é contra a palavra de Deus, contra o que Deus quer. Então nós precisamos orar e clamar a Ele pelo perdão de nossos atos, de nossos feitos. Vamos orar, pedir perdão pelas vezes que falamos e maldizemos os nossos irmãos, maldizemos as pessoas, maldizemos e agimos contra a vontade dEle. Vamos orar? Ó Pai, estamos aqui diante de Ti, clamando e pedindo perdão, Senhor Deus, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ó Pai Santo, me perdoe a nós pelas muitas e muitas vezes que, por causa de sentimentos, por causa de discordâncias, por muitas coisas, nós agimos contra a Tua palavra e maldizemos o irmão, maldizemos as pessoas, xingamos, ó Pai, ou fazemos coisas que não vêm do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome do Seu Filho Jesus, lava, Senhor Deus, a nossa vida, lava os nossos lábios, lava o nosso coração, nos faz puros, ó Pai, para a Tua glória, Pai. Clamamos aqui diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E hoje vamos continuar o nosso estudo de Provérbios. Então eu queria que você abrisse lá em Provérbios, capítulo 15, verso 1. Provérbios 15, verso 1. Só esse verso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A gente precisa lembrar, meus irmãos, que o livro de Provérbios, ele não é um livro de lei, como nós conhecemos o Pentateuco. Ele não é um livro de profecia, não é um livro de promessas, mas são um livro onde nos é dado sabedoria de como viver uma vida prática. Nos é mostrado através da sabedoria do homem mais sábio do mundo, que escreveu e compilou esses provérbios, que é Salomão, de como viver uma vida prática, como viver uma vida que agrada a Deus. E o centro do livro de Provérbios é Provérbios 1, verso 7, como nós vimos no nosso primeiro estudo, que reflete ali o temor do Senhor, e ele reflete o caráter de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E começa isso, essa sabedoria sendo o temor do Senhor, vai refletir o caráter de Deus e vai mostrar também como nós vamos agir com as palavras, como nós podemos agir trazendo uma resposta branda para desviar o furor. Então nós precisamos entender claramente que o livro de Provérbios não são mandamentos, não são promessas, não são
outras coisas, senão um texto que nos mostra como viver uma prática que agrada ao Senhor, uma vida prática, sábia, que agrade ao Senhor, tendo como base não outra coisa senão o temor do Senhor, como diz lá no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 7, tá? Então, tenha isso em mente. E aqui nós vamos ver como as palavras são importantes. Eu não estou trazendo uma ideia de as palavras têm um poder de atrair as coisas, né? Uma confissão positiva ou algo assim. Mas como as palavras, o jeito de nós falarmos, o que está no nosso coração é importante e pode prejudicar uma situação ou até mesmo uma pessoa. Então o texto vai nos mostrar como agir de uma maneira prática nessa situação, sendo sábio da maneira de falar, tá? Vamos lá, vamos dividir o texto em algumas partes. Primeira parte dele. A resposta branda desvia o furor. A palavra branda em hebraico, ela traz a ideia de suavidade, de gentileza, de mansidão, de algo gostoso, de algo leve, algo que traz ensinamento. Não é algo que é duro, que é forte, que muda o coração, algo que vai mudar realmente o coração da pessoa, não algo que vai criar um muro para que seja impossível de ser transportado, de entrar, né? Uma resposta gentil pode dissipar o calor da raiva, pode desarmar um coração hostil. Uma resposta gentil, um gesto gentil pode derrubar as muralhas que há no coração daqueles que estão passando por uma situação difícil, de raiva e assim por diante. Exemplos que nós podemos ter disso é em Gênesis 13, por exemplo, quando Abraão, de uma maneira sábia, resolveu o conflito, oferecendo uma maneira específica, um conflito que estava acontecendo entre Ló e principalmente entre os pastores, os trabalhadores de Ló, com os trabalhadores de Abraão. Então eles decidiram de uma maneira sábia como fazer. O próprio Jesus, quando foi confrontado com Pilatos, ele respondeu com uma maneira digna e com serenidade, como diz lá em João 18, 33 e 37. Em todos os momentos, Jesus respondeu de uma maneira sábia, de uma maneira correta, né? Responder com brandura é um sinal de sabedoria que evita a escala de conflitos. E isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo num mundo de polarização, de opiniões, todo mundo quer dar a sua opinião. Saber como lidar e responder com brandura, meus irmãos. Segunda parte do texto vai nos dizer que a palavra dura suscita a ira. A palavra dura em inglês implica algo rígido, severo, áspero. Uma resposta impensada e grosseira inflama emoções. É aquele que a gente fala, de vez a pessoa jogar água, ela jogou gasolina e o negócio pegou mais fogo, alimentou mais as contendas, os problemas, como aconteceu lá em 1 Samuel 25, 10, 13, com Nabal, que trouxe palavras ásperas para os servos de Davi quando resultaram um desastre. Ou então, quando o próprio rei Roboão, né, neto de Davi, quando as pessoas perguntaram para ele se iriam diminuir os impostos, ele ouviu, né, os novos, os jovens, e quando ele respondeu a essas pessoas, ele respondeu de uma maneira dura, áspera, que causou então a divisão do reino de Israel, como diz lá em 1 Reis 12, 13 a 19. Então as palavras ásperas machucam, mas não somente machucam, mas muitas vezes trazem barreiras difíceis para serem
superadas, barreiras difíceis de serem superadas. E Cristo, que é o nosso exemplo, ele agiu de uma maneira linda, ele foi manso, ele foi correto, ele foi suave do jeito dele de falar. Ele respondeu com graça quando foi atacado. As suas palavras refletiam compaixão e verdade, ok? Lá em Mateus 11, 29, ele nos ensina que quando nós não conseguimos agir assim, nós podemos tomar o jugo dele e aprender dele, saber como agir, como responder de uma maneira correta, como responder de uma maneira que vai desviar o furor e não vai suscitar a ira. Na cruz, ele orou, lá em Lucas, capítulo 23, verso 34, ele orou ao Pai pedindo para que o Pai pudesse perdoar eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele demonstra essa palavra branda de amor, né? De uma forma mais elevada, de uma forma mais pura possível. Por isso que ele diz, se nós não conseguimos agir dessa maneira, se nós temos essa dificuldade, nós podemos tomar o jugo e aprender dele, pois o jugo dele e o coração dele é manso e humilde, e é leve esse jugo. Nós precisamos, meus irmãos, ter algumas ações práticas aí, tentar ter esse controle emocional, tá? Orar antes de responder, ter um breve momento de respirar, de contar até 10, para que possa mudar esse jeito de responder, de falar de uma maneira áspera, dura. Nós precisamos ser agentes de reconciliação, tá? Use palavras que promovam paz em conflitos familiares, ministeriais, pessoais, no trabalho e assim por diante. Precisamos ser agentes de reconciliação. Praticar o ouvir primeiro para que depois responder, como lá diz em Tiago 1,19, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para se irar. Precisamos, meus irmãos, examinar nossas palavras diariamente, examinar nossas emoções e fazer com que as nossas emoções e as nossas palavras glorifiquem a Deus. E ensinar os nossos filhos também a isso. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque eu e minha esposa, nós aprendemos a fazer isso, a pegar as emoções, seja raiva, seja qualquer outra emoção, e colocar diante de Deus e orar para Deus. Estamos ensinando isso aos nossos filhos, a reconhecer as suas emoções e colocar diante de Deus para que Deus trabalhe isso neles. Nós temos uma cartilinha aqui em inglês, tá? Muito interessante. A gente pergunta para os nossos filhos à noite como eles estão se sentindo, né? Aí tem a carinha de bravo, de feliz, de triste e assim por diante. E ele chega e fala: pai, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado. Aí a gente tenta, você quer falar o porquê que você tá assim? Por que você tá sentindo isso? Às vezes fala, às vezes não fala. Mas aí a gente chega e fala o quê? Vamos orar para Deus? O que te deixou bravo? O que te deixou com raiva? Vamos orar para Deus e pedir para Deus mudar isso no seu coração, ou trazer a solução melhor, e o que nós podemos fazer. E isso a gente faz também com a minha esposa. A gente senta e ora, e fala assim: o que está acontecendo? O que nos deixou bravo? O que nos deixou zangado? Como é que eu estou me sentindo, por exemplo? O que está me deixando preocupado, né? Nós temos aqui, ó, o que está me deixando preocupado? E oramos diante de Deus, colocamos as nossas emoções e oramos diante de Deus para que Deus transforme o que nós estamos sentindo para a glória dele. E cuidando também para que como nós vamos falar e como nós vamos lidar com as nossas emoções. Isso é algo, meus irmãos, que estamos aprendendo e é algo que nós precisamos aprender como cristão.
Se nós temos dificuldade de trabalhar com a ira, com a boca, com a língua, nós precisamos, ou temos a dificuldade de reconhecer como nós estamos nos sentindo, é preciso, então, colocar diante de Deus, falar: Deus, é assim, me ajuda a me conhecer, me ajuda a trabalhar essa minha língua, para que eu tenha uma resposta branda, para desviar o furor, para que eu seja um agente de reconciliação, não um agente de briga, para que eu coloque água e não gasolina, para que as pessoas vivam em paz. Me ajude a ser assim e colocar os nossos sentimentos e a nossa língua diante do altar, para que sirva de instrumento para a glória de Deus, né? E precisamos fazer isso por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque ele fala, ele age assim, ok? Temos algumas perguntas aqui de reflexão. Em situações de conflitos recentes, como você reagiu? Suas palavras promoveram paz ou acenderam ainda mais a tensão? É algo que precisamos perguntar. Como é que foram minhas palavras? Como eu agi? Tá? Segunda, como você pode depender mais do Espírito Santo para responder com mansidão em momentos de dificuldade, em momentos de ira, em momentos complicados? Como é que você pode depender do Espírito Santo para isso? E terceiro, existem relacionamentos em sua vida que precisam de cura por meio de uma resposta branda? O que você pode fazer para restaurá-lo? Isso é muito importante. Quero que vocês pensem, quero que vocês meditem nisso e tentem fazer isso. Conversem com seus filhos, com seu marido ou esposa sobre seus sentimentos. Coloque para que seja isso algo em família, para que coloque diante do altar e fale assim: Deus, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo com raiva, estou me sentindo triste, estou preocupado, quero colocar diante do altar isso, para que isso sirva não para suscitar ira, não para trazer contendas, mas para a glória do Senhor, ok? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Deus, te bendizemos e te adoramos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. E pedimos, ó Pai, para que o Senhor se faça presente em nossa casa, em nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a como trabalhar com a língua, Senhor Deus, como saber quando falar, como falar. Não agimos, Senhor Deus, com os sentimentos, às vezes, que são de raiva e tantos outros, ó Pai. Que possamos colocar isso diante do altar e que sirva para a bênção do Senhor, ó Pai, que sirva para glorificar, que sirva para honrar, ó Pai, ao Senhor em todos os momentos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor Deus, que a Tua palavra venha transformar a nossa maneira de agir e que possamos agir com sabedoria, temendo o Senhor e entender, Senhor Deus, a cada dia que a palavra branda desfia o furor, ó Pai. Eu clamo, Senhor Deus, também para os necessitados da nossa igreja, eu clamo pelos doentes, eu clamo pelos desempregados, que o Senhor traga o emprego, traga condições para a vida deles também, Pai. Oramos, ó Pai, confiando em Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor, ó Pai, sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Semana que vem temos o nosso último estudo. Grande abraço. Resumo da história é esse.